Boa tarde, pessoal. Agora, como o Joel falou, vem a parte dos educadores voltados para a lubrificação e lubrificantes. Então, eu sou Lisandra Cobo, trabalho já há mais ou menos uns 20 anos na área de lubrificação e lubrificantes. Também tive o prazer aqui de trabalhar com várias pessoas que estão aqui hoje palestrando. O Saito, por exemplo, foi um dos meus professores aí na lubrificação. E hoje a gente vai falar um pouquinho como um manual de políticas pode ajudar a transformar a lubrificação e também transformar o lubrificante num ativo. Hoje em dia a gente tem falado muito sobre ISO 55000. Todos me ouvindo? Sobre ISO 55000, sobre longevidade dos ativos, sobre confiabilidade, resultados excelentes. E por que não pensar no lubrificante como um ativo durável, um bem durável? De novo, eu vou ser procurada como Saito, pelos fabricantes de lubrificantes, mas esse é o recado que a gente quer passar aqui para vocês. Assistindo por esses dias o jornal lá, aquele que começa bem cedinho, 5 da manhã, o Hora News, Hora 1 da Globo, a gente viu uma manchete que chamou muita atenção, que dizia que o Brasil tem uma taxa de homicídio 30 vezes maior do que a Europa inteira. Então, a gente pode se perguntar, poxa, mas o Brasil tem policiais, tem uma série de ações para evitar com que esse problema aconteça, esses homicídios. Então, por que ele acaba acontecendo? Porque não tem uma política de segurança consistente, uma política para o território todo nosso poder implantar e, com isso, ter melhores resultados com relação a esse problema dos homicídios. Mas o que é uma política? Afinal de contas, cada estado brasileiro, cada cidade sabe mais ou menos o que fazer. Como então uma política ajudaria a melhorar esses resultados, diminuindo o número de homicídios no Brasil? Então é uma pergunta, uma questão. Essa política poderia padronizar a forma de agir contra a violência. E como trazer isso para o nosso mundo? O mundo do lubrificante, da lubrificação, da manutenção. Esse é o desafio. Aqui todo mundo visita plantas, já ouviu o cliente reclamar do lubrificante, da lubrificação. Então, alguns dos principais manchetes que a gente vê no dia a dia da manutenção e da lubrificação estão aí. Rotatividade da equipe prejudica a manutenção. Quem já ouviu uma manchete como essa? Já existe? Então, essa é uma manchete muito escutada, principalmente na lubrificação. Então, lá a ponta final, aqui a gente está falando dos fornecedores de lubrificante, dos fornecedores de aditivos. E quem vai aplicar esse lubrificante lá no final? Por que essa rotatividade tão grande dessas equipes? Redução do orçamento de manutenção preocupa a equipe. E aí, que fornecedor de lubrificante que já não ouviu isso? O budget de manutenção diminuiu, tenho que reduzir o gasto com lubrificante, vou comprar o lubrificante mais barato. Então a gente falou bastante sobre o óleo base, sobre os aditivos, e a gente sabe que a qualidade do óleo base, a qualidade dos aditivos vai impactar no preço, no custo do lubrificante. E quando vem uma manchete como essa, reduzir o orçamento da manutenção, com certeza vai impactar na qualidade do lubrificante aplicado. Aumentam as falhas catastróficas. Também quem já não ouviu falar uma manchete como essa? Falhas em rolamentos de motores elétricos prejudicam a produção. Graxa de mais, graxa de menos, lubrificante errado. A análise de óleo detecta desgaste crítico dos mancais. Essa é uma manchete que ninguém quer escutar, porém ela é muito comum. Lubrificante contaminado trava redutor planetário. Aí a gente já começou a tratar mal o lubrificante que está lá na máquina, pronto para trabalhar, tratamos mal esse lubrificante, ele começa a se contaminar e trava um redutor.
aumenta o comprometimento da produção, falhas ligadas à contaminação, à lubrificação incorreta. Falha por desgaste de engrenagem virou rotina. Engrenagens de grande porte que requerem um lubrificante que suporte altas cargas. A degradação prematura do lubrificante cresce todos os meses. Muitas vezes, a culpa acaba sendo do fornecedor do lubrificante também. E muitas vezes a gente sabe que não é. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. A Noria, ela avalia essa durabilidade do lubrificante, o transformar o lubrificante num ativo durável e também das máquinas, em 6 pilares. E o primeiro é justamente a seleção do lubrificante. Como que está sendo feita essa seleção do lubrificante lá no campo? Será que todos os envolvidos sabem a importância de selecionar corretamente o óleo base, o pacote de aditivo, o espessante de uma graxa? Então essa é uma pergunta que a Noria faz constantemente nos clientes onde a gente é convidado a trabalhar. Depois disso, o lubrificante é entregue na planta. Como que ele é recebido? Como que ele é armazenado? Será que a armazenagem do lubrificante ou a forma como ele é manuseado durante a armazenagem está comprometendo a qualidade do lubrificante antes mesmo dele entrar em uso no equipamento? É uma pergunta, uma preocupação da Noria também. O terceiro pilar é a aplicação do lubrificante. Então, quais são os métodos que a pessoa lá da frente de trabalho está usando para aplicar esse lubrificante? Existem procedimentos? Existe um plano de lubrificação? Boas perguntas aí para saber como o lubrificante está sendo tratado nesse pilar. O próximo pilar é o controle da contaminação. Então, nós sabemos que os contaminantes são os vilões para o lubrificante. Contaminante sólido, água, calor, combustível, no caso dos motores, líquido de resfriamento. Todos esses são contaminantes que, entrando em contato com o lubrificante, vão degradar o lubrificante, fazer com que ele tenha uma longevidade menor, com que ele dure menos e ainda prejudique a lubrificação. Traga falhas catastróficas muitas vezes, e não porque a lubrificação foi feita incorretamente ou porque o lubrificante foi escolhido incorretamente, mas sim porque a gente deixou que esse lubrificante se contaminasse e com isso ele perdesse suas propriedades. E o próximo pilar, a análise dos lubrificantes, o monitoramento. Como que as empresas usam esse monitoramento do lubrificante para identificar falhas prematuras? E a falha prematura, muitas vezes, é uma pequena mudança na característica físico-química do lubrificante. O quanto nós estamos atentos quando recebemos um laudo de análise de óleo para observar essas pequenas alterações no lubrificante que vão causar uma falha no filme lubrificante e acabar virando uma falha de máquina. Então, esse é o convite. E, por fim, o descarte ecológico. A gente visita aí a maioria dos segmentos no Brasil todo e a gente sabe que todas as empresas têm políticas para cuidar do descarte, para cuidar não só do descarte do lubrificante, a coleta seletiva, incluindo componentes contaminados pelo lubrificante. Mas será que é só isso que a gente pode fazer? Quais políticas estão sendo implantadas para reduzir a geração do passivo ambiental, que é o lubrificante? Como isso está sendo tratado? Então, a Noria avalia esses 6 pilares da vida útil do lubrificante dentro da companhia. E sempre com 2 focos. Como que esses 6 pilares estão contribuindo para os resultados de longevidade do ativo, de construção da confiabilidade e também tratando o lubrificante como um ativo produtivo, ou um bem durável. Então, falando aqui um pouquinho de cada pilar, quando a gente fala de seleção do lubrificante, a gente quer garantir os certos da lubrificação. E dentro dos certos da lubrificação é aplicar o lubrificante certo no ponto certo. Então, esse é a base para a gente ter uma lubrificação eficiente.
Então, a seleção do lubrificante vai contribuir muito com isso. E uma preocupação que nós temos muito é como que a equipe de compras, a equipe de suprimentos, faz a aquisição desse lubrificante. Será que ele realmente tem aquele óleo base que vai ter o melhor desempenho na máquina ou os aditivos necessários? Como fazer com que a equipe de suprimentos possa tratar os fornecedores de lubrificante de uma forma melhor, onde todos possam apresentar seus produtos sem ter que ter manhas e artimanhas para conseguir sobreviver aí muitas vezes a um processo de cada vez querendo mais redução de preço. Então, a Nória defende isso também, a criação de parâmetros, de padrões, para que os lubrificantes possam ser adquiridos de uma forma mais consistente, de uma forma mais coerente. Quais são os benefícios? Quais são os ganhos? Sem uma política, sem algo que norteie essa compra do lubrificante, a gente acaba aplicando, sim, o lubrificante errado no ponto onde não deveria estar. E com isso a gente tem falhas como essa, né? Um rolamento falhando, degradado pela aplicação do lubrificante errado. No entanto, se eu tiver uma política que norteie a escolha do lubrificante, a seleção, a escolha também do fornecedor do lubrificante, eu vou ter um componente bem lubrificado. Não estou conseguindo aqui. Agora foi. Um componente bem lubrificado e com uma longevidade melhor. Então, essa é a forma como uma política de seleção dos lubrificantes poderia apoiar aí na longevidade dos ativos. O segundo passo é a recepção e armazenamento. Então, conversando aí com alguns fabricantes de lubrificante, a gente sabe que existe uma previsão de vida útil do lubrificante em estoque, desde que ele esteja armazenado corretamente, não seja exposto a temperaturas muito altas ou muito baixas, ele esteja numa posição adequada, exista uma rotatividade, uma gestão desse estoque. Então, como que uma política poderia ajudar com que isso acontecesse na prática? Com que realmente aquele prazo de validade do lubrificante realmente fosse atendido sem degradar a qualidade desse lubrificante antes dele ser aplicado na máquina. Então, sem política, o que a gente costuma encontrar Brasil afora? Vários tambores de lubrificante com data de validade vencida, armazenado no tempo, chuva, sol, contaminação. E com política, a gente tem a oportunidade de criar um projeto de gestão e de local apropriado para receber e armazenar esses lubrificantes. E quais ganhos a gente tem com isso? A gente consegue ter um estoque mínimo de lubrificante realmente que vá atender as necessidades das plantas fabris, Brasil afora, e ainda que os lubrificantes em estoque sejam utilizados antes do seu prazo de validade vencer. Então, esses seriam os principais ganhos desse quesito. E aí a gente passa para a aplicação do lubrificante. Então, a gente selecionou o lubrificante corretamente, recebemos e armazenamos corretamente, e aí chegou o momento de aplicar esse bem tão precioso nas nossas máquinas. E aí, como fazer com que a lubrificação realmente seja efetiva? O que a gente encontra por aí é o lubrificante sendo aplicado de qualquer jeito, sem a utilização de acessórios, de ferramentas que vão garantir a integridade do lubrificante no momento da aplicação. E mais ainda, a gente encontra as máquinas, redutores, reservatórios hidráulicos, turbinas, geradores, sem acessórios, sem equipamentos que permitam que eu faça, por exemplo, uma checagem de nível ou um abastecimento que não venha degradar o lubrificante posteriormente. Então, a Nória sugere nos manuais de políticas que sejam criados procedimentos, não só para aplicação dos lubrificantes, mas também procedimentos que nos ajudem a equipar as máquinas e também na aquisição de acessórios para que a equipe de lubrificação possa fazer esse manuseio e aplicação da forma mais adequada, sem degradar a qualidade dos lubrificantes.
Então a gente vê sem política, né? Eu acredito que todo mundo que seja fabricante de lubrificante não ia gostar de ver seu lubrificante sendo tratado dessa forma. De qualquer jeito, jogado num quartinho, sem nenhum cuidado com limpeza, com o armazenamento, o manuseio. Então, sem política, infelizmente, é isso que a gente encontra. Essa é a realidade do Brasil. E o que uma política ajudaria a implantar nas empresas seriam salas de lubrificação, quartos de lubrificação, procedimentos, programas de treinamento das equipes. Não adianta só ter os utensílios certos. As equipes têm que saber o que fazer com esses utensílios e como utilizá-los para aplicar nas máquinas. Então, uma política, um manual, ele vai nortear essas ações dentro de uma empresa também. E os resultados, aí a gente já começa a falar efetivamente de maior vida útil dos equipamentos e maior vida útil do ativo lubrificante. Se ele for manuseado corretamente, se ele for aplicado corretamente e não tiver nenhuma intempérie nesse processo, ele vai durar mais aplicado na máquina. Agora a gente vai falar do quarto pilar, que são os contaminantes. Como que uma política pode ajudar com que esses contaminantes não entrem para dentro dos reservatórios, não alterem a qualidade desse lubrificante que já está aplicado? Então, um manual, uma política para controle da contaminação, ela vai orientar não só, a gente viu um passo anterior, como que eu vou aplicar sem ter contaminação, mas essa política também vai orientar o que fazer quando o lubrificante já está em uso. Eu já apliquei. E aí, eu já apliquei, que ações eu tenho que tomar, ou que cuidados eu tenho que tomar para que esse lubrificante continue com integridade durante todo o tempo em que ele estiver na máquina. E aí a gente começa a falar de longevidade do lubrificante também, porque se eu evito a contaminação, a tendência desse lubrificante é se degradar menos. Ele é um composto químico, então ele não vai ter reações químicas que vão degradar suas moléculas, e com isso ele vai durar mais. E o manual, ele vai ajudar a gente a conquistar esse objetivo também. Sem política, o que nós costumamos ver aí mundo afora. Reservatórios abertos, a contaminação entrando sem nenhuma restrição. E através de uma política, um manual que nos oriente como fazer para que os contaminantes não entrem para o equipamento, a gente vai, por exemplo, poder criar um programa para blindagem. Um programa que nos ajude a escolher quais equipamentos eu vou blindar, por exemplo, que acessórios eu preciso comprar, de uma forma bem crítica, bem regrada, e sempre com indicadores para medir os resultados. Então, a política, pessoal, ela não traz só o que fazer, ela também já norteia que indicadores nós vamos medir em cada um desses 6 pilares. Análises de óleo. Então, o que a política vai nos ajudar? Uma política, um manual, como ele nos ajudaria a obter resultados através de análises de óleo? O primeiro ponto é a seleção dos equipamentos que vão ser avaliados. O segundo ponto, quais ensaios eu vou fazer para cada tipo de equipamento, para cada posição, para cada criticidade de equipamento e também para cada lubrificante utilizado. Um lubrificante de turbina, ele tem uma necessidade especial. Por exemplo, de eu saber o quanto de oxidação ainda vai resistir, o quanto de aditivo antioxidante eu ainda tenho. Um lubrificante de engrenagem, talvez eu precise saber se ele ainda está resistindo, se a película lubrificante ainda vai resistir a altas cargas. E por aí vai. Então, para cada aplicação de lubrificante, existe um pacote de aditivo adequado. Então, esse manual, ele também norteia essa escolha. E um segundo passo é, na hora que eu recebo um laudo de análise de óleo, como tratá-lo de forma proativa para obter resultados. Então, não usar a análise de óleo simplesmente para olhar os resultados que vêm como críticos.
Então, a gente orienta a também acompanhar os resultados que estão bons e, com isso, poder descobrir ali inícios de falha que podem ser retirados da máquina ou do lubrificante, corrigidos, e assim evitar um desgaste, uma degradação tanto dos componentes lubrificados quanto da máquina, aumentando a vida útil do lubrificante e do equipamento também. Então, a gente costuma falar que sem política a gente encontra cenários como esse, uma coleta de óleo de um dreno totalmente contaminado, que não vai trazer informação nenhuma sobre a máquina em si. E com a implantação de uma política, um manual de boas práticas de análise dos lubrificantes, a gente vai trazer orientações de como preparar os equipamentos para fazer uma coleta adequada de óleo e poder tratar esse resultado de uma forma mais proativa. E o sexto pilar, o descarte ecológico dos lubrificantes. Como eu disse no princípio aqui dessa nossa conversa, a gente encontra na maioria das empresas já políticas voltadas ao meio ambiente. Então, essa parte a gente acredita que já está bem encaminhada. O que nós sentimos falta, nós como Nória, visitando as empresas, é ter uma política para redução, primeiro, para controle desse passivo ambiental que é o óleo e também redução da geração desse passivo. Então, que ações estão sendo tomadas? Será que as equipes que aplicam o lubrificante, elas têm metas para redução também do consumo e para redução da geração do passivo ambiental? Então, essas são diretrizes que a Nória coloca nos manuais, que a equipe de lubrificação, que a equipe de manutenção tenha metas de redução da geração do passivo e redução do consumo de lubrificantes. Sem política, geralmente a gente encontra o descarte de lubrificante mal organizado, mal delimitado, pouco identificado. Qualquer utensílio é utilizado para descartar lubrificante, para descartar filtro sujo, pano sujo. E com uma política a gente poderia tanto melhorar essa disposição dos lubrificantes, quanto o principal, reduzir a geração desse passivo ambiental que é o lubrificante. Então, a gente acredita que a implantação dos 6 pilares da Nória, ela consegue essa conquista de reduzir a geração do passivo ambiental. Então, tá aí, pessoal. Quais são os principais benefícios de implantar um manual de políticas para boas práticas de lubrificação? A primeira é ter uma diretriz única para a implantação das boas práticas em todas as áreas e todos os sites. Nós temos clientes corporativos que usam uma mesma política para todos os sites do Brasil e algumas vezes do mundo, porque a base da Nória é a mesma, mundial. Então, tem sites que usam a mesma política para o mundo todo. Então, isso ajuda a medir os resultados, os KPIs dentro de uma companhia, isso é importante. Um segundo passo é a padronização das terminologias. Então, volto a dar esse exemplo de uma empresa que tenha vários sites no Brasil. Então, numa reunião gerencial corporativa fica difícil, um tem um indicador, outro tem outro. Então, ajuda também a fazer uma gestão corporativa dos projetos e dos ganhos com lubrificação. A gente, no manual corporativo, a gente já passa uma estrutura para a criação de indicadores sólidos dos resultados de lubrificação. Então, viu a palestra do Saito, tinha indicadores para mostrar que aquele produto estava dando o resultado necessário. Então, quem vende lubrificante, eu sei porque a gente às vezes está nos bastidores, a gente está junto com o cliente avaliando um lubrificante. Muitas vezes é difícil você coletar dados para gerar esses indicadores de resultado de um lubrificante novo implantado. Ou então se perde, a informação se perde. Então, o manual corporativo ele vai dar essa base para os indicadores, inclusive do teste de um novo lubrificante, da performance de um novo lubrificante. Maior produtividade operacional e qualidade nas atividades de lubrificação. Base para auditorias internas e externas. Quando existe um manual, uma política de lubrificação, é uma base para qualquer auditoria.
e base para repetibilidade das boas práticas. Outra coisa que é muito comum no mercado é a gente ver as boas práticas se perderem. Então, tem um gerente que ele ama lubrificação e ele gosta de uma marca X de lubrificante. Se esse gerente sai e vai para outra empresa, o que entra naquela empresa, ele pode gostar de outra marca e às vezes a gente perder algo de melhor performance que já está sendo implantado. Então, o manual ele ajuda também a manter o histórico de performance, de testes e do lubrificante que está em uso. E a gente acredita e tem visto na prática e no dia a dia que a implantação de um manual que traga políticas claras para nortear as atividades de lubrificação, ele vai trazer novas manchetes. Como, por exemplo, a aplicação de lubrificante certo gera resultados excelentes para manutenção. E a gente sabe que gera mesmo. Nós somos testemunhas oculares de que gera e acabamos de ver um case aqui agora há pouco. Então, o lubrificante certo, ele gera resultado para manutenção, sim. Disponibilidade bate recordes. Então, por incrível que pareça, isso ainda é necessidade em muitas empresas e o lubrificante pode trazer essa manchete. PLR é o maior dos últimos anos. Então, a Nora também incentiva que os indicadores de lubrificação estejam atrelados aos PLRs dos colaboradores de lubrificação. Equipe tem aproveitamento ótimo em treinamentos e recebe certificação internacional. Uma equipe treinada vai conseguir realizar as tarefas de forma adequada, não vai contaminar o lubrificante, vai conseguir fazer as tarefas dos 6 pilares de uma forma mais correta e queda histórica das falhas. Então, são essas as manchetes que a gente quer que estejam aí na primeira página dos jornais referentes à lubrificação. E é isso, pessoal. Então, agora, perguntas. Ótimo, esse assunto política, né? Todo mundo quer... Obrigado. Dando continuidade. Obrigado. Dando continuidade.